Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje é sobre Daniel 3. Quero falar isso com vocês porque, enquanto eu li a Bíblia com a minha irmã, a gente decidiu que ia ler Daniel 3 porque aquela música tava na minha cabeça que era assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrer cedo. Enfim, essa música tava muito na minha cabeça e eu decidi que queria reler a passagem sobre isso. E é muito interessante que esse capítulo, ele mexe muito comigo, porque o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram da Babilônia. E Nabucodonosor era um rei extremamente egocêntrico, que ele, inclusive, é historicamente confirmado que existiu. Enfim, continuando. E é muito maneiro que, cara, ele era extremamente egocêntrico. E as pessoas adoravam ele porque ele criou uma lei que adoravam ele, que era para que todos adorassem ele. E existiam 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles eram jovens tementes a Deus. E eles eram tão tementes a Deus que eles prefeririam ser jogados em uma fornalha ardente do que ter assim, né, do que adorar outro Deus que não fosse o Deus deles. No versículo 6 do primeiro capítulo, diz assim: quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Versículo 7. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, não importa sua raça, nação, língua, se prostrarão ao chão e adorarão a estátua de ouro do rei Nabucodonosor que havia levantado. E em Êxodo 34:14 diz pra gente não adorar a imagem de outro Deus. E Daniel acontece depois de Êxodo. Então eles já tinham consciência dessa lei que era escrita para eles não adorassem outro Deus. Só que eles eram tão fiéis, eles eram tão tementes a Deus, que mesmo que a ameaça deles fosse jogar numa fornalha ardente, eles falaram que não iriam adorar outro Senhor que não fosse o deles. E um grande ensinamento que eu tenho com isso é a que ponto nós vamos usar o Espírito Santo. A que ponto nós faremos pro nosso amor a Deus. Cara, Jesus, ele morreu numa cruz por nós. Será que a gente morreria numa cruz por Jesus? Será que a gente preferia morrer do que adorar a imagem de outro Deus? Será que a gente faria qualquer coisa, só que a gente não deixaria de honrar o nosso Senhor? Eu vejo muito esse como um ensinamento muito grande. Porque simplesmente Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram adolescentes, eles eram jovens. E eles falaram, eles tinham a identidade deles firmadas no Espírito Santo. Eles sabiam que eles não poderiam fazer isso, porque senão ia desagradar o Deus deles que é o Criador do mundo. Tem um versículo aqui em Daniel, assim, versículo 12 desse capítulo diz assim: alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou na província da Babilônia, não dão atenção, ó rei, se recusaram a servir outro Deus e não adoraram a imagem de ouro que o rei levantou. E ele é o único rei. Tipo, Jesus, Deus, é o único rei. Isso me lembra muito Atos 5, que diz que é pra gente obedecer a Deus acima de todas as outras coisas, acima de qualquer desejo humano. E é tão forte, sabe? Saber que eles obedeceram o Senhor deles até o fim. Eles se manteram firmes até o fim. E é muito interessante porque eu vejo que Sadraque, Mesaque e Abednego são como jovens hoje em dia. São jovens que são representados basicamente nós. E a gente faria o que eles fizeram? Até que ponto a gente iria por Jesus? Esse é o intuito do vídeo. Também tem outra coisa. No versículo 25 do capítulo 3, mostra a presença de Jesus desde o Antigo Testamento. Porque, para quem não sabe, nesse versículo diz assim: olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem sequer queimar. E o 4º homem se parece com o Filho de Deus. Isso é muito interessante porque, para quem não sabe, quando eles se negaram a adorar a imagem de outro Deus, Nabucodonosor ficou muito irritado, gente. Mas quando eu falo muito irritado, é que ele ficou outro nível de irritado. Então ele pediu pra fornalha ficar 7 vezes mais quente. Então, tipo assim, quando os homens foram colocar os meninos, os 3 lá dentro, simplesmente os caras morreram quando iam colocar eles dentro. E os três jovens, não morreram quando estavam lá dentro juntos. Na fornalha mais quente possível, que só de chegar perto a pessoa já morria, porque a chama era tão forte. E, gente, nesse versículo que eu falei, tinha um 4º homem. E esse 4º homem era Jesus, que se parecia com o Filho de Deus. E é muito interessante, queria muito ler esse capítulo para vocês, mostrar o quão bonito é uma vida com Jesus, uma devoção sincera a Jesus, e a que ponto nós vamos fazer
por amor a ele, sabe? Porque ele faz de tudo por nós. Deus criou o mundo. Jesus morreu por nós, deixou seu espírito aqui. E hoje em dia nós temos um livre acesso a ele porque o véu se rompeu. E, gente, outra coisa também muito importante a ser lembrada nessa história toda é o que o testemunho deles três fez na história, porque depois disso, Nabucodonosor criou uma lei que todos tinham que adorar o Deus de Daniel, não, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o testemunho causa um grande impacto na vida das pessoas. E além de causar um grandíssimo impacto, a autoridade de filhos que eles tiveram, a autoridade de filhos de Deus que eles demonstraram ter. Tipo, eles falaram, caramba, mesmo se o meu Deus não me livra dessa, eu não vou adorar outro Deus, porque eles confiaram no Senhor deles. Recomendo que vocês leiam esse capítulo inteiro. E eu queria muito compartilhar essa mensagem com vocês, porque é uma mensagem que me toca muito. É isso, gente. Amo vocês. Até a próxima.